Irmãos, abram as suas Bíblias lá em Romanos, capítulo de número 2. Quero que você deixe aberto e nós vamos conversando um pouquinho sobre a nova série de estudos que nós vamos começar hoje. Eu vou pegar o Francisco aqui meio de surpresa. Francisco, vem cá um pouquinho. Se ele errar, a culpa é minha, tá? Acho que ele não vai errar, porque são muitos anos de experiência, né? Mas queria que você respondesse uma pergunta para mim. Pode pegar o microfone. Aquela pergunta ali, ó. Biologicamente, o que vem a ser metamorfose? Transformação. Transformação. Dá um exemplo para nós. A borboleta. A borboleta. A borboleta que é uma lagarta e vira borboleta. Casulo, lagarta, borboleta. Casulo, lagarto, borboleta. Tem outros exemplos, talvez. A gente vê, por exemplo, o girino, né? É outro exemplo. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso quando você ministra nas aulas? Não, é simples? Não. Geralmente é simples porque a gente dá alguns exemplos e fica mais fácil. Tá certo. Obrigado, Francisco. Então, nosso professor de biologia, nós temos aqui outras pessoas da área, mas por que eu fiz questão de chamar? Para a gente não cair no erro de, às vezes, por definição, fazer de forma errada. Então, o que os professores têm ensinado nas escolas e o que nós aprendemos a respeito de metamorfose. Metamorfose é transformação. Metamorfose é uma mudança, é a saída de um estágio para um outro estágio da existência. Por exemplo, o girino, que depois vai na idade adulta vai ser lá o sapo, a rã e tudo mais. Nós temos um exemplo clássico que é a borboleta, né? Ela tá lá ela nasceu, ela tá uma lagarta, vira um casulo e do casulo sai a borboleta. Então, essa transformação, esse processo de transformação é uma transformação condicionada ao aspecto de ciclo da vida, crescimento, transformação, mudança, até que se chegue a um estágio para o qual se criou. Então, a borboleta é borboleta, mas antes de ser borboleta, ela foi uma lagarta. Então, biologicamente, metamorfose é isso. A proposta é que nós estudemos um pouquinho a metamorfose num outro contexto. O termo ele é usado também há muito tempo para designar a mudança de pensamento, de atitude, a mudança na nossa maneira de enxergar a vida e as outras coisas relacionadas à vida. Geralmente, essa transformação tende a ser de algo inferior para algo superior. A ideia seria que nós fôssemos transformando a nossa mente de algo limitado para algo mais completo, de algo parcial para algo mais completo. Então, uma larva, ela é uma larva, depois ela vai ser por um outro processo do seu crescimento, ela vai virar uma mosca e vai virar tudo mais. Então, nós temos essa transformação como algo natural na vida. E o ideal é que, por exemplo, quando você analisa e faz alguma pergunta para uma criança, a gente acha bonitinho quando as crianças respondem coisas de adulto. Mas se você ficar muito tempo com a criança, você vai perceber que ela não é uma adulta. Logo, ela precisa evoluir no seu físico, no seu cérebro, no seu pensamento, para que ela alcance uma maturidade maior, ela se transforme gradativamente. Na nossa vida, como seres humanos, a transformação é algo essencial. Teoricamente, essa transformação deveria sempre ocorrer para melhor. A gente sabe que é muito comum que por aspectos diversos, traumas e tudo mais, as pessoas acabam involuindo ou regredindo, se transformando, é como se fosse uma metamorfose às avessas. Mas, mesmo que biologicamente o processo seja de crescimento, mental e emocionalmente, pode e nós devemos entender que às vezes há uma regressão, às vezes por uma questão de doença, por um trauma, por um processo interrompido ou um processo invertido. Biblicamente, nós poderemos inserir a ideia de que há um crescimento que só podemos encontrar em Deus. Ou seja, você é um ser humano que nasceu, cresceu, está se tornando adulto, e como adulto você sempre tem algo a melhorar. No entanto, nós entendemos biblicamente que há uma transformação, um estágio especial da vida do ser humano, que só em Deus se encontra. Pensemos, por exemplo, numa situação.
Eu vou dar um exemplo que foge um pouco da questão da metamorfose, mas é como se fosse uma metamorfose social. Nunca, os pesquisadores dizem que na história da humanidade, na história da igreja, se viu, por exemplo, um crescimento tão grande no número de cristãos. Nunca tantas igrejas foram plantadas simultaneamente. Cresce o número de mega igrejas. Se você pegar essa imagem maior, aquilo ali é uma igreja. Imagine que você pensa na igreja, num ambiente como o nosso, que cabe 160, 180 pessoas, e hoje está um pouquinho vazio, mas pense que numa mega igreja há templos para 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Há uma estatística, uma perspectiva de que a maior igreja do mundo, a igreja da Coreia, tem em torno de 800 mil membros. Alguns dizem 1 milhão de membros. Você consegue imaginar? Talvez nem todos caibam no mesmo lugar, é lógico, né? O lugar acaba tendo vários cultos para que todos possam ser atendidos. Mas nunca na história da humanidade houve um crescimento tão grande no número de cristãos. Países como a Coreia, a China, a Índia, o Brasil têm crescido. O Brasil já está um estágio adiante no processo de crescimento cristão. No entanto, a China exporta missionários, a Coreia exporta missionários. Talvez a igreja da Coreia seja o maior referencial de crescimento. Na Índia, cresce o número de cristãos, jovens coreanos, japoneses, chineses, indianos. Eles estão encontrando em Jesus a esperança para a sua vida. Irmãos, nunca na história da humanidade tantas pessoas têm encontrado Jesus simultaneamente e têm sido transformadas. Mas é um paradoxo, porque também nunca na história da humanidade tantas igrejas foram abandonadas, fechadas, queimadas, transformadas em restaurantes, em bares, em mesquitas, em sinagogas. Nunca na história da humanidade tantas igrejas deixaram o seu estágio de crescimento e de beleza para se tornarem ruínas. Nunca na história da humanidade países desenvolvidos perderam tantos jovens cristãos para todas as demais ciências e práticas e imoralidade. Que é um exemplo clássico. O que aconteceu essa semana com o cantor Justin Bieber? O que aconteceu com ele? Ele foi preso. Sabe onde ele cresceu no Canadá? Dentro de uma igreja cristã. Ele e tantas outras pessoas. O que aconteceu com a cantora Whitney Houston alguns anos atrás? Morreu. Cresceu, morreu depois de se envolver em problemas seríssimos. Então, nunca na história da humanidade, enquanto um grupo volumoso de gente em Jesus encontra esperança, um outro grupo que anunciou a esses Jesus tem abandonado a sua fé, buscando coisas que em nada contribuem para seu crescimento, para a sua transformação. É um mundo de paradoxos. O número de crescimento é exponencial, mas a evasão nas igrejas tem sido impressionante. Se você fizer uma revisão comigo dos últimos 2 anos, das pessoas que passaram por aqui, e nós não vamos colocar a culpa, vamos imaginar que a culpa seja minha e seja sua, porque as pessoas não estão aqui hoje. Se a culpa fosse minha e sua, essas pessoas estariam servindo a Deus em outros lugares. A lógica do processo seria essa, exceto quando se há um trauma. Mas, não, aquela igreja é muito assim, aquela igreja é muito assado e tal. No entanto, a maior parte dessas pessoas que talvez pudessem estar aqui conosco hoje celebrando a Deus, servindo a Deus, buscando uma nova vida, estão nas suas casas, estão nos bares da vida, estão buscando tudo que possa trazer uma dose de satisfação, que os jovens chineses, coreanos, indianos estão encontrando em Jesus. Você sabe que se 1% da população da China é cristão, quantas pessoas na China são cristãs hoje? Quantos habitantes tem a China?
1 bilhão e 300, 1 bilhão, vamos arredondar, 1 bilhão, bom, 1 bilhão e 300. Quanto que é 1% de 1 bilhão e 300? Quanto? 13 milhões, 130 mil, vamos fazer o cálculo direito, 1 bilhão e 300, 130 milhões, 13 milhões. 13 milhões. Mas qual é a perspectiva de cristãos na China? 2%, 3%. Significa que 2%, 3%, 4%. Algumas pessoas dizem que a China já tem 10 milhões, 10% de cristãos. Isso daria 130 milhões. E a gente se gaba que no Brasil nós somos 50 milhões de cristãos nominais. E desses 50 milhões de cristãos, talvez metade não frequente a igreja com frequência, e a outra metade parcialmente, e desses 10% estejam comprometidos. Só que os cristãos da China não são cristãos de carteirinha, são cristãos engajados, porque a mente deles foi transformada e alcançada por Jesus. E aqueles que não eram de Jesus, que eram de Jesus, hoje tratam Jesus com descaso. E eu quero dizer uma coisa para você, que biblicamente existe um estágio de transformação, de metamorfose, que nós só podemos encontrar em Jesus. Você pode procurar em qualquer lugar, em qualquer experiência, em qualquer segmento religioso, mas somente a experiência pessoal, profunda e verdadeira com Jesus traz essa transformação, esta satisfação que muitas vezes nós achamos que podemos encontrar de outra forma. O número cresce, mas muitas vezes, aqui no Brasil, ele é um crescimento forjado. Sabe por quê? Porque é um crescimento que se deve ao não comprometimento deste grupo à totalidade do desafio que Jesus faz. É como se você dissesse assim: venha do jeito que está e permaneça do jeito que está. Mas Jesus diz: venha do jeito que está, vá e não peques mais, engaje-se, busque uma nova experiência. Tem tudo isso para a gente fazer uma introdução a respeito do conceito da realidade cristã, mas eu não sei se você conhece Franz Kafka, mas ele é um grande escritor e um dos livros mais vendidos dele chama A Metamorfose. E não vou entrar na história do livro, mas basicamente é a história de um rapaz que um dia acorda e percebe que ele tem características de um inseto, talvez de uma barata. Então ele começa a sentir a repulsa da sua família e faz uma crítica, é uma crítica interessante. Mas o Luiz Fernando Veríssimo fez uma crítica contrária da mesma forma, usando uma experiência invertida. E ele escreveu um texto pequenininho que eu queria ler para vocês a respeito da metamorfose. O título também é A Metamorfose, e ele partiu da ideia do Franz Kafka. Escuta só. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer as suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinham mais antenas, quis emitir um som de surpresa e sem querer deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizada para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente ela seguia o seu instinto, agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir a sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário no quarto, e nele a roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata, achou-se linda, maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar a sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde, descobriu que só um nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação, referências, conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira.
Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalavam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no INSS, pouco leite, um marido desempregado. Finalmente acertou na loteria, quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Vandirene mudou, empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir-se bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome, subiu de classe, contratou babás e entrou na PUC. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, dedetizei a casa há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira, e o seu marido safado, seu herdeiro legal, usaria o dinheiro sozinho. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida. É um texto complicado, mas ele, dentre as lições que a gente pode extrair dele, eu queria sugerir 2. A primeira delas é: estamos sempre partindo de um ponto de vista. Nós temos que tomar cuidado com a percepção que a gente tem da vida condicionada. Sabe por quê? Nós somos muito influenciados pelos modelos estabelecidos. Então, se alguém diz que eu preciso sair da minha casa e comprar um celular diferente, eu me sinto tão pressionado a comprar um celular diferente que às vezes eu choro de ansiedade. Se as pessoas dizem que eu preciso vestir uma roupa com 3 galinhos aqui, né? Uma roupa que vende por aí, que cada camiseta custa R$290, eu acho que aquela roupa é a roupa que vai me deixar mais descolado, e eu acho bonito às vezes aquela decoração de florzinha na gola, né? Sabe por quê? Porque alguém disse que aquilo era o legal. Então, nós temos que tomar cuidado, porque para que a nossa mente seja renovada em Cristo, nós temos que cuidar dos modelos que estão influenciando o nosso comportamento. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos sofrendo às vezes, porque a nossa mente, ela não está em Cristo condicionada, ela está condicionada a diversos fatores, a diversos modelos. Nós aceitamos os modelos sem questionar. Falei para a Viviane que eu gostei muito das colocações que estão na internet a respeito dos tais rolezinhos, né? Então, hoje em dia, os jovens estão achando muito legal os tais rolezinhos, e aí vem os direitos humanos, os sociólogos, interpretando que todos os jovens têm direito ao acesso ao shopping, que ninguém pode punir, que a polícia é culpada por tudo. Vai fazer rolezinho na biblioteca, na agência de emprego. Vai fazer rolezinho lá onde se doa sangue, porque se 5.000 jovens que marcaram o encontro doassem sangue, acabava o problema de sangue nos hospitais. Já pararam para pensar nisso? Então a gente fica na frente da televisão e a mídia vai lançando informações, e quando a gente vê, a gente está brigando por aquilo que é errado. A gente está defendendo aquilo que foi estabelecido na sociedade como um todo. Eu vou falar para vocês que eu conheço uma pessoa que escreve muito a respeito e faz muito essa crítica. Se você não conhece, entra lá no Facebook, digita lá assim, Marcelo Basso. A hora que você adicionar esse cara, vai começar a vir na sua caixa de e-mails ou do Facebook, cada crítica inteligente. Vocês precisam conhecer esse cara. Esse cara é bom demais, né? E ele está entre nós, né? Ele está entre nós. Gente, é muito legal. O pastor Marcelo tem uma sensibilidade para fazer essa crítica. Então, ao invés da gente beber tudo que se diz na internet, na televisão, abasteça a sua mente
com quem realmente pode te ajudar a construir uma nova história. Então, hoje nós vamos começar com uma nova visão. Então, na série de estudos que vai até o final de fevereiro, nós vamos falar hoje sobre uma nova visão. A proposta é que nada, mas nada, nos aprisione a ponto de nossa mente estar condicionada às questões seculares que não nos ajudam em nada. A única coisa que nós podemos e devemos tornar inegociáveis é a mente de Cristo, é o pensamento de Deus para nós. Porque se existe alguém que realmente se importa com você, perdoe-me, mas não é o Pedro Bial. Se existe alguém que se importa com você, não é a família, eu ia falar Marinho, né? Mas tomar cuidado porque aqui nós temos família Marinho, né? Mas aquela família Marinho. E não ache que, por exemplo, a família do Silvio Santos se importa com você, e muito menos o grupo Bandeirantes. Porque às vezes a gente demoniza a Rede Globo e a gente esquece que todas as demais estão na mesma toada. Eles estão brigando pela sua audiência. E não ache que tudo que passar na Rede Record, porque teoricamente é uma emissora cristã, está preocupando com a sua vida. Muito cuidado, tá? Aprenda a questionar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como seres humanos, há modelos sociais e religiosos que nos impedem de encontrar a verdade e vivermos por ela. Já vamos ler o texto que nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele. Há modelos, presta atenção, sociais e religiosos que nos impedem de encontrar a verdade e de vivermos por ela. Se eu me decepciono com a igreja ou com algumas pessoas, eu não posso culpar a Deus. Eu não posso culpar a Deus. Eu tenho que, de alguma forma, encontrar um jeito de viver a minha espiritualidade e me libertar daqueles que, de alguma forma, prejudicam o meu crescimento espiritual. Mas não me libertar de Deus. Eu preciso seguir modelos, autoridades, mas ao mesmo tempo ter sabedoria para entender o que é bom, aquilo que me liberta dos maus modelos e pensamentos. O Evangelho nos convoca a essa metamorfose, a essa mudança de mente. Dentro de uma igreja, por exemplo, você vai ver que há muitos debates sobre coisas irrelevantes. Quem já é cristão, eu já falei isso algumas vezes, quem é cristão há 20, 30 anos, se fizer uma retrospectiva, vai perceber que às vezes gastava-se muito tempo discutindo-se a respeito de coisas irrelevantes. E já vou falar um pouquinho sobre essas coisas irrelevantes. Por exemplo, quem lembra daquele hino antigo? Que eu não sei, não lembro da tonalidade direito, eu não vou me arriscar, mas eu marquei um encontro com Deus. Quem se lembra desse hino? E aí a gente canta, assim, com uma devoção imensa. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Então quando a gente pensa assim, a gente sabe, no fundo, que Deus, Ele é o Criador do universo. A gente sabe que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. No entanto, a gente sabe, na verdade, que Deus é o Criador do universo, Criador de todas as coisas, que Ele está em todos os lugares, que na verdade o universo, sendo obra de suas mãos, Ele é maior que o universo. No entanto, quando a gente, mesmo sabendo disso, às vezes nós sentamos neste lugar e achamos que aqui, tendo atitudes coerentes, tendo atitudes condizentes, só isso agrada a Deus. Mas nós prestamos culto a Deus aqui, do lado de fora. Então, eu sei que, por exemplo, eu posso prestar culto em todos os lugares, mas às vezes eu condiciono e faço que a minha espiritualidade seja vivida de maneira dúbia. A espiritualidade dentro do salão de culto, onde eu levanto as minhas mãos, onde eu oro, onde eu fecho os meus olhos, onde eu acho que ali Deus habita, e esqueço que Deus não habita em nenhum lugar.
Todos os lugares foram criados por Ele, logo Ele é maior do que todos os lugares. Ele não se limita a nenhum lugar, a nenhuma situação. Ele é muito maior do que isso. Então significa que a minha conduta tem que ser boa aqui e lá fora. Quem disse, por exemplo, eu fiz questão de vir assim hoje, que o terno e a gravata são a melhor roupa para se vestir? Lá atrás, as pessoas diziam que a gente tinha que ir com a melhor roupa na igreja. Tá certo? Não é isso que a gente sempre aprendeu? E quem disse que o terno é a melhor roupa? Sabe o que aconteceu essa semana, lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro, os advogados foram libertados até o final do inverno de usar paletó e gravata. Sabe por quê? Porque está fazendo um calor absurdo. Sabe quem criou a gravata? Que ano que a gravata e o terno foram criados? Provavelmente no século 17 para século 18, pós-revolução industrial, veio da Croácia, da Áustria e acabou onde? No centro da moda, que é Paris, lá na França. E foi ali que se estabeleceu que usar algo no pescoço, que veio lá da Croácia, é legalzinho. Então os consultores de moda criaram a tal da gravata. E depois a cultura foi se aperfeiçoando. E hoje a gente acha que o pastor que usa gravata, ou se eu uso gravata, eu sou melhor do que o outro. Só que a sociedade já está percebendo que eu posso fechar um negócio na segunda-feira numa empresa, ou assinar na sexta. Só que na sexta é o dia casual, onde a pessoa vai de calça jeans e camisa. E aí o que acontece? Ela assina com a mesma seriedade o contrato que foi assinado. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos aos modelos, aos estereótipos, e esquecemos que na vida o que vale para Deus é o nosso coração. Ah, pastor, mas pode vir de qualquer jeito? Se você vem de qualquer jeito é porque você acha que aquele momento é um momento de qualquer jeito. Eu estou com a minha camisa que eu mais gosto, eu estou com a calça que eu mais gosto, estou com o sapato que eu mais gosto. Estou falando sinceramente para vocês. É o jeito que eu mais gosto. Eu uso terno? Uso terno. Mas quem disse, quem determinou, foi a cultura. Então a boa cultura, ela precisa ser compreendida. A má cultura tem que ser desprezada. Tudo aquilo que combate o ensinamento cristão e da palavra de Deus tem que ser contrariado. E aí onde que a gente aprende a pensar dessa forma? Romanos capítulo 12, pode ir. Lá em Romanos capítulo de número 12, o texto mais famoso a respeito disso, se você pegar a língua original e você for interpretar, você vai ver que a palavra metamorfose, ela está inserida nesse contexto, onde diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que há uma forma de pensar no mundo que não condiz com a maneira divina, a maneira de Deus fazer as coisas. E se existe uma maneira que o mundo segue, e existe uma outra maneira que é o jeito que Deus faz as coisas, nós precisamos entender que nós, na escolha, nós devemos escolher o jeito de Deus fazer as coisas. E Ele nos convoca então a esse processo de renovação, de transformação. E não é, irmãos, uma transformação exterior. Não é o que você diz, não é o que você veste, mas é aquilo que brota do fundo do seu coração e que se reflete sim nas atitudes, e nós veremos daqui a pouco. Então, nós vamos estudar o texto parcialmente, tá? Então, primeira coisa que o texto diz é: rogo-vos, exorto-vos, convoco vocês, prestem atenção. Olha, eu vou fazer uma solicitação, é isso que Paulo está dizendo. Eu exorto vocês, pois... Esse pois é portanto, esse pois ele tem a ver o seguinte: tudo que eu disse para vocês até agora, tudo que eu ensinei do capítulo 1 ao capítulo 11, então a partir de agora eu exorto vocês, e exorto vocês com base nas misericórdias de Deus. Nós só existimos, ele está dizendo assim para mim: Rogério,
você só existe por causa das misericórdias de Deus. Tudo que eu falei para você agora, então, a partir de agora, pense da seguinte forma. É isso que ele está dizendo. Nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Então, Ele é a causa de todas as coisas. A misericórdia de Deus é o amor manifesto de Deus em Cristo Jesus. Isso não é ladainha. Nós precisamos parar e entender que só estamos aqui vivos hoje porque Deus nos amou. Então Paulo diz, eu vou falar uma coisa para vocês, depois de tudo que eu disse, a partir do amor de Deus. Ele diz, que apresenteis o vosso corpo. Então quando ele diz que apresenteis o vosso corpo, e ele fala depois por sacrifício, nós vamos ver, ele está dizendo o seguinte, tudo o que você é, a sua essência, entreguem-se completamente. E é interessante que ele usa a expressão corpo numa cultura extremamente dominada pelo sadismo, pela imoralidade, por práticas extremamente destruidoras. Se você ler o capítulo de número 1 de Romanos, e nós vamos estudar Romanos nesses primeiros meses do ano, você vai perceber o quanto existia de podridão na cidade de Roma, no império de Roma, e o evangelho de Cristo vem como uma bomba. Sabe aquela bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki, que fez aquela flor gigante ali, né? Que causou destruição? Foi exatamente o oposto em Roma, como no mundo todo. O evangelho cai como uma bomba, e ao invés de destruir, ele transforma. Ele começa a propor uma nova vida, uma vida diferente. Então ele diz, apresentem o vosso corpo. E aí ele insere um contexto judaico na história. Ele diz, como sacrifício. Porque o evangelho ele parte de um contexto judaico, e a ideia de sacrifício ela é presente quando as pessoas precisavam pedir perdão. Então elas sacrificavam os seus animais, e a ideia do sacrifício como um todo, em algumas culturas pagãs ou não pagãs, o sacrifício está presente, e ele chama a um sacrifício vivo, santo e agradável. E vivo, santo e agradável, fazendo uma ponte com o judaísmo, mas no sentido de uma nova vida, um sacrifício de vida, de transformação, morrendo para renascer, morrendo para nascer para uma nova vida, não mais condicionada aos padrões humanos, mas uma vida santa, separada, no sentido de sermos dedicados a Deus, agradável, a ideia de ser realmente aceitável diante de Deus. É como no Antigo Testamento fala de algo que sobe como aroma suave diante do Senhor. Depois Paulo repete isso, ou seja, é um cheiro de vida, é uma vida realmente que estava destruída e começa a ressurgir para uma nova existência. Aqui embaixo na projeção tem uma plantinha, e mesmo que de maneira singela, a ideia é a convocação para um novo nascimento. E ninguém se torna uma árvore frondosa do dia para a noite. Eu não estou pedindo, e a Bíblia não está pedindo, e Deus não está pedindo que você lance sobre você um desafio maior do que Ele mesmo lançou. Ele está te convidando para uma experiência, para uma jornada de crescimento, onde Ele vai te limpando dia após dia, lapidando dia após dia, podando, adubando e fazendo com que você cresça numa jornada até a sua morte ou até a volta de Cristo. Um sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui talvez a parte mais controversa da passagem, que fala do culto racional. O contexto dá uma interpretação que algumas Bíblias traduzem por culto espiritual. Na sua Bíblia talvez você tenha culto espiritual. Alguém tem? Na sua Bíblia, Romanos 12. Corra lá para abrir, vamos todos. Aí dá tempo de eu beber água. Em outras versões você vai encontrar culto compreensivo. Culto racional, espiritual ou compreensivo. A dificuldade dos tradutores
entenderem o que naquela cultura estava sendo ensinado. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai entender que essa entrega como sacrifício vivo, santo e agradável é espiritual no sentido de começar interiormente, mas é racional e compreensiva no sentido de que fazemos essa entrega por uma decisão voluntária. Sabemos que é somente por uma entrega interior, mas envolve todo o nosso ser. Então, tanto racional quanto espiritual, eles estão conectados. É racional na ideia de eu fazer isso e compreender racionalmente, mas é espiritual no sentido que parte de dentro. Aí você pergunta assim: mas fulano de tal era tão fiel, ele cantava, ele tocava, ele pregava, e hoje ele está totalmente desvirtuado, ele negou a Deus, hoje ele é um ateu. Então a gente começa a pensar em duas coisas. Primeiro, a igreja às vezes, ao invés de libertar com a palavra, escraviza com modelos. Isso é muito perigoso, porque ao invés de libertar com a palavra, muitas vezes nós queremos domesticar uns aos outros a nossa maneira de enxergar. E eu não estou falando dos antigos. Sabe por quê? Porque cada geração tem a sua maneira de escravizar o outro. Então todas as gerações acabam desvirtuando a verdade que liberta por um modelo institucional que escraviza. Quer um exemplo? Ai, meu filho vai pôr brinco. E aí começa aquela discussão, pode, não pode, Deus se agrada, Deus não se agrada, e tal. A gente tem que entender que entre o brinco, as drogas e a imoralidade, existem diferenças, distâncias, que precisam ser compreendidas, entendidas, e trabalhadas de forma coerente, consciente, e não de maneira impositiva, impositivo naquilo que é inegociável, mas flexível naquilo que é possível de ser flexível. E aí que encontra-se a dificuldade, porque nós não temos a sabedoria vinda do alto. Por isso nós precisamos desta mente renovada. Esta mente e esta renovação é uma transformação que ajuda a gente a pensar de maneira diferente. Estava falando para o Anderson ontem que às vezes há 10 anos, a gente foi num lugar e a gente teve uma percepção. Eu lembro que eu fui quando a gente namorava, eu e Viviane, a gente foi ela morava numa casa, e eu achava a casa dela ótima, né? E aí, de repente, a gente decidiu, antes de comprar o nosso primeiro imóvel, a gente decidiu fazer uma visita a esse condomínio para a gente ver. A hora que eu cheguei lá, eu falei o seguinte: nossa, que casa pequena, eu achava tão boa. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes a gente acostuma com modelos. Você que, por exemplo, morou em casa a vida inteira. Quando eu morei em casa a vida inteira, fui morar em apartamento, eu senti uma sufocação. Eu achei que eu ia morrer. Sabe por quê? Porque eu falava assim: para onde eu vou sair? Então dá aquela angústia, né? A nossa mente, ela é condicionada. Só que ela não é só condicionada fisicamente ou socialmente, ela é condicionada na maneira religiosa e na maneira espiritual. Nós confundimos o que é palavra com aquilo que é religiosidade. Isso é perigoso, né? E aí ele continua e diz: por isso não vos conformeis com este século. Ou seja, tendo em vista a misericórdia de Deus, que resgatou você e resgatou a mim, e a misericórdia, o amor de Deus que nos sustenta, não somos mais vítimas inocentes e indefesas. Nós não somos mais vítimas inocentes e indefesas. Principalmente na cidade que nós estamos, na cultura que nós estamos inseridos. Para enganar você religiosamente, só se você se deixar enganar por conveniência. Porque se eu falar aqui para você algo e você falar o seguinte: amém, porque veio de mim, e não provar isso nas escrituras, você está se deixando enganar. Eu posso contar uma história aqui, dizer que é bíblica, 1 ou 2, 3, 4 talvez, nossa, eu não conhecia essa passagem. Uns 3 ou 4 vão me pegar depois e falar assim: pastor, onde você está isso que eu nunca vi isso na Bíblia?
Aí os demais vão falar o seguinte: nossa, ontem teve uma palavra tão boa lá na igreja, o pastor contou uma história fantástica e a gente acredita. A gente acredita. Temos que tomar cuidado com isso. Então ele diz: não vos conformeis com este século. Não somos mais vítimas. É possível resistir ao mundo e ao seu padrão deteriorado a partir do poder concedido pela presença do Espírito Santo em nós. Eu não preciso, por exemplo, ter uma vida sexual ativa com várias pessoas. Jovens, você não precisa experimentar todas as pessoas. Você pode casar virgem, por exemplo. É uma opção. Aliás, é uma indicação bíblica. Você não precisa seguir um modelo. Ah, mas eu preciso ter. Precisa por quê? Para depois da 100ª você descobrir que você quer uma pessoa para viver o resto da vida. E aí você não consegue mais ter desejo pela sua esposa porque você precisa daquela variedade de coisas. Você não precisa seguir um modelo que a sociedade impõe. Eu não preciso pisar nos outros, por exemplo, para subir na vida. Ah, mas eu quero ocupar aquele cargo na empresa. Eu não preciso, e você não precisa pisar nos outros. Ah, mas se eu não conseguir aquele cargo, eu não vou ganhar um carro da empresa. Mas quem disse que você precisa do carro da empresa? Quem estabeleceu esse padrão como sendo o melhor? A escolha que nós temos que fazer é: quem determina os meus padrões de comportamento? Quem determina os meus valores? Se é a palavra, ela está dizendo para você que você não precisa ter, você não precisa ser imoral. Aliás, se você quiser uma nova vida, e uma experiência, e uma transformação, e uma metamorfose que não se encontra aí fora, é só em Jesus. E sendo em Jesus, é na sua palavra que nós temos que nos refugiar. Você tem que se refugiar. Quem disse que eu preciso me embriagar para parecer legal? Quem disse tantas coisas? Eu posso ser diferente. Apesar de que essa transformação é uma tendência natural, pensar de maneira diferente é natural. Nós estamos vivos. Nós, no decorrer da vida, nós passamos a pensar diferente. A pergunta é: quem é a linha mestra dessa transformação? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a salvação em Cristo é um ato de entrega consciente a Deus, a metamorfose e a transformação é um processo diário, é uma ação contínua que se repete sempre e sempre. Mesmo que o nosso interior nos faça olhar para trás, como na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que olharam para trás, nós podemos chamar ao Senhor para que nos capacite a resistir àquilo que não o agrada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe aquela coisa que Paulo disse? Ele disse: sabe, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, que é o bem. E às vezes o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas aí ele começa a falar sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão de Deus. Se a sua mente se voltar para aquilo que é errado, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, porque talvez chegou um momento, uma bifurcação, que você vai ter que decidir: eu vou seguir a Deus ou aos meus instintos? Nós não somos baratas. Nós somos seres humanos, que pensamos, que raciocinamos, e podemos escolher a Deus. Podemos escolher fazer a vontade de Deus. É como se um novo software, um novo programa fosse instalado na nossa mente, uma nova interface fosse instalada, como uma nova linguagem de programação, e que nos ajudasse a enxergar o mundo a partir de uma nova visão. Sabe para que tudo isso? Uma coisa assim bem simples. E aí fica mais uma vez a escolha que nós temos que fazer. Se a gente aceitar esse processo, o que Paulo diz é o seguinte: tudo isso para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou tão acostumado a olhar para lá, que no final da mensagem eu estou vendo que o texto está aqui, ó. Veja como a gente é condicionado, né? Estou tão condicionado a olhar para lá que eu esqueci que está aqui, ó, né? Obrigado, Michael, me ajudou, viu? No final, né?
Eu vou sair com torcicolo e você nem me avisa. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe aqui uma experiência importante no processo de renovação de mente. Ou seja, a capacidade de entender, de experimentar e viver a partir dos desígnios e da vontade de Deus. Temos que tomar cuidado com a visão que temos. Temos que permitir que a nossa mente seja disciplinada a enxergarmos o mundo e as pessoas. Vou contar um segredo, a Viviane não está aí, né? Não, né? Ontem eu fiquei assim muito feliz, né? Minha sogra olhou para mim e falou assim: nossa, como você emagreceu? Eu falei assim, nossa. Cheguei em casa agora, eu fico falando para a Viviane, né? Fico olhando no espelho, né? Com aquelas coisas de casal, né? Olha aqui, ó. Como você vai fazer agora com essa magreza toda, né? É tão bom quando a gente tem uma experiência de que depois de um ano e tanto tempo fazendo exercício, eu emagreci 2 quilos, né? Olha que coisa boa. Demorou tanto para perceber que minha sogra só, que depois de muito tempo foi falar, né? Então, eu consegui emagrecer 2 quilos, olha que coisa fantástica. Então, não é um trabalho a curto prazo, gente. Deus não está chamando você porque Ele quer você perfeito do dia para a noite. Ele simplesmente quer que você seja o seguinte: imagina que estamos todos nós aqui, ó, fora do tapete, né? E sermos santos é dizermos o seguinte: Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero me entregar a Ti. E aí de repente Ele nos convida a uma nova vida e nós estamos separados. E todo mundo que está aqui dentro do tapete, ele começa a trabalhar. E aí a gente erra, ele levanta e fala assim: não é assim, é para cá. Aí você, num determinado momento, acha que está tudo bem na vida e vem uma luta. Aí você fala assim: por que tinha que vir essa luta? Estava tudo bem. Aí ele diz o seguinte: olha, é pela perseverança que você vai crescer, seu caráter vai ser moldado e tal, e tal, e tal. E a gente vai crescendo. É uma jornada fantástica, é uma aventura incrível servir ao Senhor. É uma transformação diária. Se o ser humano, por exemplo, pensa comigo, se a gente segue o padrão do mundo, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir e não vou repetir mais porque é muito chato. Se Deus formou o ser humano com desejos sexuais, Ele disse que existe um lugar onde esses desejos podem ser desfrutados, que é dentro do casamento. Agora, se a sociedade diz que não é assim, ela diz que pode ser desfrutado do jeito que vocês quiserem, com quantas pessoas quiserem, onde for. Legal, é o padrão do mundo. Quem disse que a pedofilia vai ser combatida para sempre? Quem disse? Ah, não, existe um senso de moral. Mas quem criou essa tal moral? Eu sei que foi Deus. Mas quem não crê nele fica combatendo a igreja, a religião, e esquece que uma hora ou outra vai ser atingido por uma mudança que vai afetá-lo significativamente. Porque há países que as crianças de 10, 11, 12 anos casam e têm relações sexuais. Quem disse que um dia isso não vai chegar entre nós? Ah, pastor, isso aqui é absurdo. Quem disse? Vamos seguir os nossos instintos ou vamos seguir uma jornada de renovação de mente? A Bíblia diz, vamos ler juntos ali, 1, 2, 3. Isso é fantástico. O bom líder e a boa igreja deve usar a palavra para não aprisionar a mente dos outros, mas para libertar as pessoas para pensarem a partir da palavra de Deus. Esta é a boa liderança, esta é a boa igreja, este é o bom ser humano. Ao invés de escravizar, libertar pelo conhecimento da palavra de Deus. Vou fazer um desafio para a gente encerrar, nós já estamos na conclusão. Vou falar algumas coisas ali que você pode discordar de mim, mas eu não vou mudar. Nem tudo que se diz em nome de Deus é a vontade de Deus. Jesus mesmo disse, não fui eu que disse, por isso que eu não vou mudar. Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, se alguém diz que
Deus está dizendo. Deus está dizendo, se tiver aqui, se tiver princípios aqui, ótimo. O que for de Deus, prospera. O que não for de Deus, cai. Então, nem tudo que se diz em nome de Deus é a vontade de Deus. Outra coisa, nem todas as músicas que se dizem cristãs ensinam a vontade de Deus. Eu vou ligar, eu só ouço rádio evangélica, pastor. Meus sentimentos. Porque muito do que você vai ouvir ali não é grande coisa, teologicamente. Pode ser bom para te ajudar em algumas coisas, mas eu não estou dizendo para você parar de ouvir a rádio evangélica. Eu estou dizendo para você o seguinte: ouça com critério, ouça com conhecimento para julgar, com conhecimento para dizer isso é bom, isso não é bom. Pastor, mas eu sou muito novo na fé. Mas um dia não vai ser. Irmãos, eu acho que desabotou um botão aqui, dá licença. Outra coisa, vamos lá. Nem todas as músicas não cristãs são demoníacas. Nem todas as músicas que não têm Cristo na música são demoníacas. Há músicas bonitas, há poesias bonitas, há livros bons. Então temos que saber discernir. O discernimento só vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa, continua olhando lá para cima, né? Nem todos os livros que estão numa livraria cristã revelam a vontade de Deus. Isso me preocupa muito, muito, muito. Porque você vai numa livraria cristã, eles são comerciantes, eles vão atender todos os tipos de segmentos, né? Aí você começa a olhar, você fala assim: meu, quanta baboseira, mas tem muita coisa boa. Como que você vai dizer se é bom ou é ruim? Pastor, eu li num livro que, olha, como disse o pastor Marcelo ontem, né? Eu já li também. Adão voava. Vai lá na livraria e tem um autor que diz que Adão voava. Diz que Eva fazia o que mesmo? Paria pelas laterais. Vamos passar um vídeo para a gente mostrar. É um vídeo que você já viu, talvez, mas só para vocês perceberem o nível de ingenuidade por falta de conhecimento. Você vai ver agora uma história. Volume. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico. Pode aumentar bastante e começar de novo. E o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de... Só aumentar o volume. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou
ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexer nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Eu sei que alguns já viram, mas é para a gente rir, se indigna e fala o seguinte: foi por desconhecimento, foi por simplicidade, foi por uma atitude, uma pessoa que não soube interpretar a palavra de Deus. Agora, lógico que a Rede Globo aproveitou para apresentar, né? Mas a gente também é bom para a gente ter conhecimento que se isso se faz por ignorância, também se faz por maldade, e também se faz por descaso com as Escrituras. É fácil falar, o problema é que para se falar com propriedade precisa se estudar, aprofundar, conhecer, orar. Nem todos os hábitos dentro da igreja são hábitos saudáveis. Não é porque estamos dentro da igreja que todo mundo tem hábitos saudáveis e modelos saudáveis. Nem tudo que é lícito me convém, isso é bíblico. Não se pode usar da liberdade para dar espaço aos prazeres sem limite. Gálatas diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tudo isso, irmãos, só é possível saber pelo conhecimento, pelo estudo, pela devoção, pela dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Um alerta: a sociedade gasta muito tempo criticando a igreja, criticando a Bíblia, criticando o cristianismo e os cristãos. E a proposta é que se viva uma espiritualidade autossustentável, onde eu determine aquilo que é bom para mim. E o que acontece? Esta espiritualidade se inseriu dentro da igreja de uma forma sorrateira, que hoje, nós estávamos discutindo ontem, o pastor Marcelo, nós vamos tentar discernir até que ponto vai a autoridade pastoral. Vocês não sabem como é interessante você pegar um grupo de pessoas que acha que o pastor deve intervir em todos os assuntos da vida das pessoas, e tem um outro grupo de pessoas que acha que o pastor não tem autoridade para falar um A. Independentemente se você está no grupo A ou no grupo B, a palavra de Deus tem toda a autoridade sobre a sua vida. Se você um dia optou por ser cristão, não é possível viver uma espiritualidade autossustentável, onde você decida o que é bom para você. Sabe por quê? Porque se o mundo diz que você tem que fazer o que está no seu coração, a Bíblia diz o seguinte, vou abrir aqui que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está lá em Jeremias. Muito cuidado com aquilo que passa no seu coração. A Bíblia também diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Errai por não conhecer as Escrituras. Para termos uma nova visão, algumas coisas são necessárias. Então, vamos para a última passagem. É necessária então uma nova visão, uma transformação, uma metamorfose na maneira de pensar. E a transformação passa pela renovação da mente, novos valores e novos propósitos. Terceira coisa, isso só pode ocorrer pelo conhecimento da palavra e pelo bom uso da palavra. Não é só conhecimento, mas é bom uso do conhecimento que se tem. E a última coisa, com uma nova mente e uma nova visão, algumas coisas precisarão acontecer. Primeiramente, assumir um compromisso com a mensagem da cruz de Cristo. Se você quer ter uma nova visão, você vai ter que assumir um compromisso com a cruz de Cristo. Nós vamos falar disso semana que vem. Outra coisa, nós vamos ter que tomar decisões difíceis. Ser cristão não é um spa, não é um hotel de 5 estrelas em que você vai se servir de tudo aquilo que você pagou. Porque quem pagou foi Jesus, e Ele te convoca para uma jornada, não para um lugar de você se acomodar. Vai ter que tomar decisões difíceis, renunciar muita coisa. Terceira coisa, enfrentaremos lutas e precisaremos encará-las de uma nova forma. Parar de murmurar, viver uma nova vida. Falaremos isso daqui 2 semanas. E por fim, entender o tempo de Deus e o investimento que fazemos na eternidade. E nós vamos discorrer sobre cada um desses pontos nas próximas semanas. Para a gente encerrar e fazer a introdução da semana que vem, é um texto que eu acho fantástico. Nós vamos discutir ele semana que vem. Ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor uma nova mente, uma nova visão, um novo tempo na nossa vida e na nossa espiritualidade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui juntos. Sabemos que foi um tempo maior por introdução, por apresentação do tema. Mas, Senhor, nós queremos que a tua palavra, que é a verdade, seja realmente valorizada do jeito que deve ser valorizada. Pai, nós nos alimentamos 3, 4 vezes por dia, alimentamos o nosso físico. E muitas vezes, Senhor, a nossa alma não tem sido alimentada. Há muita gente que fala em teu nome, há muita gente que se diz cristã, mas ao perguntarmos, Senhor, uma só passagem das Escrituras, é incapaz de narrar. Há muita gente vivendo uma espiritualidade autocentrada. Pai, queremos que o Senhor nos ajude a vivermos uma nova vida, sermos transformados na nossa mente, termos uma nova visão de mundo, uma nova experiência. Leva-nos a um lugar, Senhor, a um momento da nossa vida em que nós possamos aprender a contemplar o mundo e a vida e a existência e a eternidade a partir dos teus olhos, a partir da visão que Cristo nos dá nas Escrituras. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos incapazes de fazer a tua vontade. Mas que o ano de 2014 na vida de todos nós seja um ano de transformação para frente, para o crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Vou chamar aqui o grupo à frente. Enquanto o grupo vem, nós vamos adotar uma prática, irmãos. Também um outro aviso: a partir de semana que vem, nós vamos deixar os avisos rodando aqui. Alguns avisos mais constantes dos horários de culto e tudo mais já tem no seu boletim. Você pode pegar, você vê as instruções, mas a gente vai deixar passando e vamos deixar os avisos apenas aqueles que são emergenciais, porque às vezes a gente gasta muito tempo, né, no aviso, e às vezes a gente perde muito
muito tempo, a gente perde atenção, às vezes fica falando, aquela criançada andando, e às vezes a gente não consegue fazer com que você preste atenção. Então, a gente vai focar só naqueles temas essenciais. Queremos agradecer a Raquel, que nos visita pela primeira vez, aqueles que já estão vindo mais de uma vez, todos que estão presentes. Espero que semana que vem, dia 2, nós iniciemos o ano, né? Espero que as pessoas voltem das suas viagens e a gente comece com garra. Mas a tua presença aqui é fundamental. Eu sei que talvez você não ache isso, mas a sua presença é fundamental. Eu costumo dizer que, eu usei recentemente, se você está morrendo de fome, buscando alguma coisa para se alimentar, e você tem 2 lugares, um lotado e um vazio, por mais que o vazio te atraia pelo tempo, pode ser que você pegue uma coxinha ressecada. Geralmente você vai naquele que está mais saudável, né? Mais bonito, mais gente comprando, né? É muito comum isso acontece em feira, né? A gente vai sempre naquela que está mais lotada, porque o pastel provavelmente está mais gostoso. A palavra de Deus, ela precisa contar com a tua presença. Não é só aquilo que é ministrado, não é só aquilo que é cantado. A tua presença gera novas vidas. Você valorizando a tua igreja faz com que novas pessoas adentrem este lugar e ouçam a palavra e sejam transformadas.